Olá, meu Brasil varonil, meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026. Amém. Tem uma palavra de Deus para você. Hebreus 13, 21. É um conselho de Deus para você. Ouça. Diz assim Hebreus 13, 21. Vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amém significa assim seja, tá certo? Vamos aqui aprender com esse texto. Isso aqui é um conselho prático para você, um conselho pessoal para você, assim, ser abençoado por Deus pela sua palavra. Versículo 21 vai começar dizendo isso: vos aperfeiçoe em todo o bem. Essa expressão, toda a Bíblia ela vai estar ligada uma coisa com a outra, um versículo com outro, um texto com outro, um livro com outro. Esse texto aqui, ligado ao versículo 20 que eu falei ontem, que fala de Jesus Cristo, o grande pastor, então, vos aperfeiçoe em todo o bem, é Cristo, o grande pastor, que vos aperfeiçoa em todo o bem. Amém? Isso significa que o ser humano, essencialmente, ele é mau. Sem Cristo, ele vai fazer maldade. Uma maldade grande, às vezes, esse é um psicopata. Mas uma maldadezinha pequena. Porque para Deus não tem pecadinho e pecadão, não. Maldade é maldade. Então, assim, vos aperfeiçoe em todo bem. Cristo é quem nos aperfeiçoa em todo bem. Por que que Hebreus escreve isso e nos ensina isso? É porque as pessoas, desde o começo até hoje, até Jesus voltar, vão estar querendo justificar Deus através de filosofias, de religião, de costumes, de práticas. Né? Isso era o gnosticismo lá, hoje é o cristianismo progressista, então, e muito mais outras coisas que estão por aí. Amém? Mas o homem é essencialmente mau, o homem é ser humano. Jeremias escreveu o seguinte, Jeremias 7, 21. Pois é de dentro do coração dos homens que procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios. Quando Jesus disse que não fazia mal comer com as mãos sujas, você pode pegar uma verminose, porque o que sai de dentro é o que faz mal. Jesus está falando da essência. Então, o ser humano é essencialmente mal. Ele repetiu esse ensino que Deus já tinha falado através de Jeremias, tá certo? E o texto do versículo 21 do capítulo 13 de Hebreus vai continuar dizendo assim: para cumprir a sua vontade. Olha, querido, a vontade de Deus é que você creia em Deus e obedeça a Deus. Simples assim. E amar a Deus é que quem ama obedece, respeita, tem consideração. Então, assim, para cumprir a sua vontade. A vontade de Deus, ela no ser humano, ela só pode ser cumprida quando você entende que Cristo é Deus, que você crê nele, aí você vai estar em condição de cumprir a vontade de Deus na sua vida. Sem isso, você vai cumprir qualquer coisa, menos a vontade de Deus. Amém? Paulo escrevendo a Timóteo e a nós, 1 Timóteo 2, 3 e 4, vai dizer assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Deus, nosso Salvador, em Jesus Cristo. Né? Versículo 4. O qual, seja, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Eu gosto de uma tradução que diz todas as pessoas, que é homens e mulheres, está certo? Então, essa é a vontade de Deus. O que acontece ao redor é periférico e é complementar, mas a essência é essa, a vontade de Deus é que você seja salvo, e não tem como agradar a Deus se não ser através de Cristo, certo? Porque o versículo 21 de Hebreus 13 vai continuar dizendo assim: operando em vós o que é agradável diante dele, ou seja, diante de Deus. Fora de Cristo, ninguém é agradável a Deus. Mas, pastor André, que coisa é essa? Eu sou tão bom. Será? Olhe, sem Deus, ninguém é agradável a Deus. Não é. Se a revelação de Cristo
É assim, porque é Cristo que opera em nós essa condição de nos tornarmos agradáveis diante de Deus. Por quê? Em Cristo nós vamos praticar o que é certo, o que é justo, o que é correto. Não vamos adulterar, não vamos mentir, não vamos ser corruptos, não vamos ser ladrão, não vamos ser perversos, como esse governo nosso é perverso, mal, que adora Satanás, por isso é que é mal. Tá certo? Então, o ser humano sem Cristo, ele não poderá jamais ser agradável a Deus. Amém? Olha, no princípio, quando os apóstolos estavam pregando, e a igreja dos homens, não de Deus, não de Cristo, perseguia os apóstolos, lá em Atos capítulo 5, versículo 29, Pedro deu a seguinte resposta para os perseguidores. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Você pode estar agradando a sua religião, aos homens, ao sistema marxista, comunista, corrupto. Você pode estar agradando o Satanás, você pode estar agradando a quem quer que seja, mas se você não age através da direção da fé em Cristo, você não será agradável a Deus. É simples assim, gente. Isso é tão sério. Esse pastor aí está querendo ser o tal. Não, meu querido. Eu sei quem eu era. Adúltero, mentiroso, viciado em álcool. E Deus me salvou. Amém? Eu sei o que eu estou falando. Da palavra de Deus e pela minha própria experiência com Cristo que revelou-se a mim e quer revelar-se a você. E o texto vai agradável em vós, operando em vós o que é agradável diante de Deus. E o versículo diz: por Jesus Cristo. Pronto. Isso significa que ninguém agrada a Deus senão pela fé exclusiva em Cristo. Amém? Porque Cristo é Deus e foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que ressuscitou, foi Ele que subiu ao céu, nos justificou por esse ato. Então, é através de Cristo que nos tornamos agradáveis ao Senhor, e sem Ele podemos agradar a nós mesmos, podemos agradar a sociedade, podemos agradar o sistema corrupto, maligno, perverso, menos a Deus. Amém? E o versículo 21 de Hebreus 13 vai terminar dizendo assim: a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Toda a glória do que diz respeito ao projeto de restauração do ser humano com Deus, só acontece através da fé em Cristo. Assim, o ser humano não tem mérito nenhum. Por mais religioso que você seja, por mais que você pratique o bem, por mais que você ajude as pessoas, isso é para ser feito. Porque isso é correto. Agora, não é isso que lhe agrada a Deus, não é isso que lhe justifica diante de Deus. Porque o que agrada a Deus é ser justificado por Cristo. E depois que você é justificado, você vai fazer o que é correto. Mas você não agrada porque você está fazendo. Você agrada porque você fez, aí você vai continuar agradando, porque agora você entendeu, aí você pode fazer o que é correto. Porque fora de Cristo, amado, você vai falhar. Se com Cristo a gente falha, imagine fora dele. Amém? Então, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Toda glória no que diz respeito a esse projeto de restauração do ser humano através da fé em Cristo deve ser dada a Cristo, a Deus. Ninguém tem nenhum mérito. Sou bonzinho. Bonzinho, não. Não tem bonzinho, não tem malzinho. Tem aquele que é justificado pela fé em Cristo e se torna agradável a Deus. Então, o que é que nós aprendemos aqui com Hebreus 13, 21? É que ninguém agrada a Deus sem a fé em Cristo. Ninguém chega ao céu senão através de Cristo. Ninguém tem mérito nenhum a não ser Cristo que nos salvou. Ninguém, através da sua religião, tradições, costumes, esforço, promessas, religiosidade, purgatório, reencarnação, qualquer coisa que você imaginar, você não vai se tornar agradável a Deus. Amém? Então, essa palavra, esse conselho fica aqui para você, tá certo? Então, que Deus possa te abençoar de uma forma graciosa. Eu quero terminar lendo Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: e cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder
riqueza, glória e sabedoria. Amém? Ninguém agrada a Deus afora de Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê um bom dia. Deus abençoe o Brasil. Amém.